Teremos aqui alguns exercícios, né? 3 exercícios para fixar, né, o conteúdo então de estruturas de decisão com o if e o uso de operadores lógicos, tá? Então, para o primeiro exercício, vocês vão fazer uma página, tá? Então em PHP, né, onde, né, vai ser informado a idade de um competidor. Lembrando que os valores, né, serão informados sempre, né, pelo programador, tá? Utilizando a tabela ao lado, tá? Então a página vai ter que verificar se a idade do competidor, né, e exibir, vai ter que verificar a idade do competidor e exibir a categoria. Então nesse caso a idade, né, ela tá, as categorias elas estão de acordo com uma faixa etária. Então se, né, a minha idade ela tiver nesse intervalo de 5 a 7 anos, vai ser infantil A. Se ela tiver no intervalo de 8 a 10 anos, infantil B, de 11 a 13 anos no juvenil A, de 14, né, a 17 anos no juvenil B, e se for maior de 18 vai ser aí sênior, tá? Eu vou ter que exibir uma mensagem caso a idade não se enquadre na categoria ao lado. Então, de repente, se eu informar aí um valor menor do que 5, então 4, 3, 0 ou um número negativo, né, ele vai informar então que a categoria não é válida, tá? Então esse exercício ele é muito parecido com o nosso exemplo 3, né? E também com o uso, né, do que foi feito no exemplo 2, onde eu crio, né, essa sequência de ifs aninhados, tá bom? Então vai ficar dessa maneira o nosso exemplo, o nosso exercício 1. Para o exercício 2, tá? Então no curso de informática para a internet da ETEC, né, no caso aí, né, o curso de informática para a internet integrado ao ensino médio, né, da ETEC de São José do Rio Pardo, a média final é calculada a partir de 3 notas que variam então de 0 a 10, tá? Vou fazer uma página em PHP que vai ter que receber 3 notas de um aluno. Em seguida, a página deveria calcular e exibir, tá? Então, eu vou mostrar as 3 notas que foram digitadas. Eu vou ter que mostrar a média final do aluno. Então, eu coloquei lá um 10, um 5, tá? E um 8. Então, eu vou ter que calcular a média aritmética, tá? Então, um 5, um 10, um 8, vai dar aí, se eu não me falha a memória, fazendo de cabeça aqui, um 7,75, tá? E aí, a partir dessa média, tá, que eu vou encontrar aí, dessa média aritmética, eu vou ter que encontrar qual que é o conceito equivalente. O conceito equivalente ele também vem de uma faixa de valores. Então, de 0 a 3,9, o conceito é I. De 4 a 6,4, o conceito é R. De 6,5 a 8,9, o conceito é B. Tá? Então, no caso aí, deu 7,75, ele vai estar neste conceito. De 9 a 10, né, o meu conceito é MB. E para média, né, e conceitos aí que forem encontrados, né, que não estão de acordo com a tabela, eu vou ter que mostrar aí, então, mensagem aí de média, né, e conceito inválido. De repente eu vou colocar lá uma nota número 20, outra nota número 50, outra nota número 100. Então ele vai produzir aí uma média que é maior do que 10. Então eu vou mostrar que a média, né, e o conceito são inválidos, tá? Então vai ficar aí dessa maneira para o exercício de número 2. Muito parecido com o nosso exemplo aí, né? Na verdade é o exercício 1 já um pouco mais, né, caminhando um certo grau de complexidade. A gente vai ter que calcular a média e depois verificar aí o resultado dessa média, tá bom? O exercício 3 ele vem na mesma linha, tá? Então você foi contratado para construir uma página da internet que deverá realizar o cálculo do frete para determinadas regiões do Brasil. Para isso, utilize a tabela ao lado. Então esse exercício já foi visto, né, na revisão de algoritmos, tá? Então vocês vão fazer uma página que vai receber a quantidade de um produto, então por exemplo 10, né? O preço de venda desse produto, então por exemplo 5, tá? O código de origem desse produto, então por exemplo 7, tá? A página vai ter que calcular, verificar e exibir as seguintes informações: a quantidade que foi informada, o preço que foi informado
E aí o valor subtotal, então a quantidade vezes o preço, tá? O valor do frete, então o valor do frete ele vai ser encontrado até aqui, olha, processamento aritmético, tá? Na verdade eu só pego os valores e mostro, aqui eu vou multiplicar e mostrar o subtotal. Para encontrar o frete, né, eu já vou ter que fazer uma verificação, né, de vários ifs aqui. Então, se, né, o código, né, do frete, o código que for informado aqui for igual a 1, a região, a procedência é sul, né, e o valor do frete é 10, então eu vou ter que mostrar aqui 10. Eu falei 7, tá? Então, se for igual a 2 vai ser norte, o valor é 50, se for 3 ou 5 é nordeste com o valor 30, se for de 6 até 7, então eu tenho uma faixa de valores, vai ser o sudeste, de 6 até 9, desculpa, e o valor é 40. Então, no meu caso aqui, né, R$40 o valor do frete, que eu falei o 7. Senão eu ainda tenho essa possibilidade, do 10 até o 15 ou do 25 até o 30. Centro-Oeste, no valor de 85. Então, no meu exemplo aqui, eu falei 10 para a quantidade, 5 para o preço de venda, tá? O subtotal, 10 vezes 5, tá? 50. O valor do frete, 40, porque o código seria 7 aí, né? Num exemplo, tá ok? E o valor total a pagar, 50 mais 40, 90, tá? E fica dessa maneira, tá bom? Contudo, se o usuário digitar um número que não esteja na tabela, tá? Nessa tabela ao lado, então deverá ser emitido aqui o código do frete foi inválido, tá bom? Então, estes são os 3 exercícios de fixação, tá bom?